Graça e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, dizer que me sinto muito honrado por estar aqui. Quero deixar desde já meu abraço para o pastor Michel, junto com a sua esposa. Deus abençoe todos que fazem parte dessa igreja. Deus abençoe todos que fazem parte desse círculo de oração abençoado, essa tarde sobrenatural. Quero agradecer em especial a minha amiga Daisy, que fez o contato para estarmos aqui, estar aqui hoje. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, obrigado por permitir eu subir nesse altar. Há um tempo atrás foi marcado para eu estar aqui, mas devido à pandemia, a agenda teve que ser cancelada. Como a Bíblia fala que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e a Bíblia também fala que do homem são os planos, mas de Deus é a última palavra. Não pude estar aqui em 2020, mas aprovo estar aqui em 2024, para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor, para liberar algo sobre a tua vida. Você crê que Deus ainda vai falar conosco? Amém? Eu quero ler só o versículo primeiro. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar algumas doenças e enfermidades. É isso aí? Não é isso não, gente? Está escrito não? Você está ligado aí, né, crente? E para curar? No 3, 1, 2, 3, para curar? Todas as enfermidades. Oh, eu sinto Deus aqui nessa. Eu quero ser o mais breve possível, porque eu quero ministrar algo sobre a tua vida no final. Mas eu gostaria que você liberasse uma palavra para alguém nessa tarde, para a noite, dissesse: gera expectativa, porque aquele que cura está aqui. Diga para ele, para ela, vai. Gera expectativas, diga, gera expectativas, porque o dono da cura já se faz presente aqui. Olhe para mim, vou procurar ser o mais breve possível. Quero falar um pouco com você sobre o princípio de autoridade e cura. Princípios de autoridade e cura. Esse texto de Mateus, ele é um texto, o texto certo para nós falarmos sobre isso. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda hoje, nessa tarde, eu quero que você diga comigo: tudo, irmão, lembre-se de uma coisa: aquilo que você fala fica registrado no memorial de Deus. O que você faz de bom ou de ruim está sendo anotado, registrado. E as palavras têm? Sim ou não? Então eu quero que você diga bem forte: isso aqui é uma palavra profética. Hoje é uma tarde profética, é uma tarde sobrenatural. Então eu quero que você diga comigo: tudo o que está disponível na cruz. Diga assim, ó: eu tenho acesso. Levante a sua mão e dá glória a Deus aí nessa tarde. Olhe para mim. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, vai dizer assim, ó. Preste atenção nisso aqui. Eu preciso que você receba isso aqui. Isso aqui é muito profético. Hebreus 10, 19. Eu não vou ler todos os textos, mas eu quero que você... É só isso aqui para você entender. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Diga comigo: eu não mereço, mas eu tenho acesso. Você precisa entender isso nessa tarde. A graça de Deus é um favor imerecido. Deus abençoe, pastor. Agora que eu vi a pastora. A graça de Deus é um favor imerecido. Nada do que você faça vai comprar a tua salvação. Nada. Nem a oferta que você dá,
nem as doações lá fora, nem os bens que você entrega para alguém, que você coloca no nome de alguém, nada. Nem se você se sentir tocado e dar um carro de presente para alguém, nada do que você faça vai fazer você merecer a salvação. Porque era para eu e você estarmos naquela cruz, mas alguém morreu em nosso lugar. Diga glória a Deus por isso. Então veja, a graça de Deus recai sobre mim e você para que nós não venhamos morrer. É a graça que nos mantém de pé. Porém você precisa entender que você não merece, mas você tem acesso. Você entendeu isso? Olha para mim, eu vou fazer 13 anos de casado agora, 13 anos para a glória de Deus, agora em setembro, 13 anos. Eu casei cedo, casei com 21 anos. Está aqui a prima da Pri, aqui a Juliana, Deus abençoe. Eu casei com 21 anos, vou fazer agora 35, então vou fazer 13 anos de casado. A esposa maravilhosa que Deus me deu, eu nunca fiz nada para merecer, irmão. O filho lindo que eu tenho de 6 anos, o que eu fiz para merecer aquele garoto? Cheio de saúde, quando ora, sente a presença de Deus, já está cantando afinado. Dá uma glória a Deus sem inveja aí, irmão. Irmão, não tem jeito, tu sabe que a família Nascimento tem um negócio esquisito, né? Já está cantando afinado com 6 anos de idade. O que eu fiz para merecer isso? Nada. O que eu fiz para merecer o ministério pastoral? Nada. Foi a graça de Deus. Mas veja, o fato de eu não merecer, levante a sua mão, não significa que Deus já me deu acesso na cruz do Calvário. Então entenda isso, pega essa palavra. Você pode não merecer, mas Deus te deu acesso para viver uma vida plena na face da terra. Irmãos, só um minuto, eu preciso falar uma coisa. Em nome de Jesus, se você tem medos que bloqueiam, medos que atrapalham, lance esse medo fora hoje, através do Espírito Santo. Tem gente que tem medo de prosperar financeiramente. Ai meu Deus, se eu abrir a empresa, o que alguém vai falar? E o pessoal da minha família é meio invejoso, e o pessoal do meu bairro. Entenda uma coisa, a cruz já te deu acesso. Tem gente que tem medo de comprar um carro bom. Tem gente que tem medo até de dar um testemunho desse. Tem gente que tem medo. Só que hoje é a tarde que o medo vai ter que bater em retirada. Porque a cruz te deu acesso. O véu rasgou. O sangue foi vertido. Oh, glória a Deus. Então a primeira coisa sobre o princípio de autoridade. Você tem acesso. Segundo. Vamos acelerar. Segundo. Antes da autoridade vem o relacionamento. Jesus disse em João 15, aquele que está em mim e eu nele. Entendeu isso aqui? Lembra em Gênesis está dizendo assim, ó, e Enoque andou, vamos lá, e Enoque andou. Jesus não vai dizer aquele que está comigo, mas aquele que está em mim. Entendeu? Tirou de fora e colocou dentro. Agora você e ele são um. Gente, me explica uma coisa. Como é que um homem passa e a sombra dele cura? Você está entendendo isso aqui? Como é que um homem... Ó, tem muita gente para lá atrás. Ó, não vai dar para ir lá, mas leva o meu lenço. Alguém está entendendo isso? Leva o meu lenço. Sabe o que significa? É porque Paulo era um com ele. Você está entendendo? Ei, Pedro era um com ele. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Alguém levantou a mão ali, eu vou profetizar. Eu profetizo que 2024 é o ano que você será um com ele. Você será um que tarabassoreba, e nada do que você pedir vai deixar de ser realizado. Ele falou, tudo que me pedirem será feito. Por quê? Porque agora você é um comigo. Então pega essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Você precisa entender que a autoridade é gerada através de relacionamento. Eu duvido que se alguém no teu bairro, chegando agora, novo morador, boa tarde, eu sou novo morador, vim aqui me apresentar, percebi que você é meu vizinho, nós estamos chegando agora, minha família acabou de chegar agora no bairro, compramos uma casa aqui, e viemos aqui só para avisar vocês, se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui do lado, poxa, obrigado, você é novo vizinho, só que tem um porém, minha família e eu, todo lugar que a gente chega, quando a gente se muda, que a gente já morou em vários lugares diferentes, a gente sempre pede o carro da pessoa, do primeiro vizinho, para dar uma voltinha. A gente fica 3 dias com o carro do vizinho, só para poder batizar o carro. E aí, vocês emprestam o carro, sim ou não? É claro que não, irmão. Eu falo, oxe, vizinho novo já é folgado, né?
Chegou agora, não sei quem é, não conheço ainda, como é que eu vou emprestar meu carro? Irmão, com todo respeito, com todo carinho. Se às vezes para os familiares a gente não empresta, porque tem gente que quebra e não fala que quebrou. É assim ou não é? A gente já tem que ter cuidado de emprestar para um monte de gente, que tem gente que se sumir fala que não foi ele, se quebrar fala que não foi ele. A gente já tem que ter cuidado. Imagine para quem a gente não conhece. Então você não emprestaria, porque você não tem o quê? Você não tem intimidade, você não conhece a índole. É a mesma coisa, Jesus é noivo. Jesus não vai casar com uma noiva que ele não tem relacionamento. Então entenda isso, se você quer alguma coisa do reino, primeiro case com ele. Ei, deixa eu liberar uma palavra. Moça, você que está solteira, rapaz, você que ainda não casou, antes de você pensar em casar com alguém da terra, case primeiro com teu noivo no céu. Porque o problema é que muita gente quer que Deus realize coisas, mas não tem relacionamento. Aí Deus vai dizer, ué, como é que eu vou entregar uma coisa para alguém que eu não conheço? Eu nunca vi ele no quarto orando, eu nunca falei com ele de madrugada, ele nunca frequentou o culto, quando ele chega, só chega atrasado, ele nunca participa das orações na intercessão, ele só chega na hora do congresso. Deus está dizendo, eu quero ter intimidade e relacionamento. Irmão, esse ano é o ano que Deus vai tirar o bloqueio do relacionamento. Levanta a mão mais alto, vai. Jesus disse, entra no quarto, fecha a porta, ora o Pai que está em secreto, e o Pai vai te exaltar. Relacionamento. Precisamos gerar relacionamento com o Espírito Santo, porque Jesus disse, aquele que está em mim e eu nele, pedirá tudo o que ele quiser e vos será. Entendeu a condição? Vamos lá, terceiro, princípio de autoridade. Diga comigo, governo vem antes de autoridade. Irmãos, Paulo disse assim para Timóteo, Timóteo, antes de qualquer coisa, cuide da doutrina. Isso aqui é muito pesado, irmão. Cuidado com o que você está fazendo da sua própria vida. Medite nessas coisas. Estude a palavra, para que primeiro você salve a você, para depois salvar quem te ouve. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não consegue exercer autoridade no mundo espiritual, porque ele primeiro não consegue governar a sua própria vida. Irmão, entenda uma coisa. Você já viu uma pessoa que gasta dinheiro o tempo todo com coisa fútil? Que o dinheiro chega na mão dele, vai, o dinheiro chega, vai. Sabe que isso? Falta de controle emocional. E como é que você fala isso? Eu sou terapeuta emocional, eu posso falar com propriedade. Às vezes as pessoas pensam que o problema delas está por fora, mas está aqui dentro. Por quê? Porque aqueles homens de Jericó disseram assim, Eliseu, a localização é boa, ou seja, traduzindo, tem tudo para dar certo, mas a água é amarga e a terra não produz. A água aqui dentro de uma tipologia representa a nossa alma e a terra representa nosso ventre espiritual. Se a água está amaldiçoada, o ventre é estéril. Por que o ventre, por que muita gente passa anos dentro da igreja e não conta uma vitória, como as irmãs contaram? Porque precisa curar a alma primeiro. Porque enquanto não liberar esse perdão que precisa sair de dentro de você, o teu ventre espiritual, qualquer semente que é lançada no ventre mata. E sabe o que Deus quer? Que você venha gerar. Diga comigo, 2024 é o ano do sobrenatural. Diga assim, é o ano. Irmão, isso aqui é muito profético. O Espírito Santo está mandando você falar isso. Fala assim, ó, é o ano que a esterilidade vai cair por terra na minha vida. Irmão, não vim aqui brincar, eu vim ser profeta para a tua vida nessa tarde. Deus vai arrancar essa morte do teu ventre espiritual. Almas serão curadas aqui nessa tarde, e o nome do Senhor será glorificado, porque você vai voltar a gerar de novo. Faz sentido ou não faz? Por que você acha que foi falado? Antes o homem governa a sua casa, para depois governar a igreja. Porque quem não se autogoverna não vai conseguir exercer autoridade em lugar nenhum. Ah, mas eu falo em língua, mas também não refreio a língua. Então você tem que ter o governo, que a Bíblia fala que a língua é como um pequeno graveto. O pequeno graveto incendeia toda uma floresta. Diga, governo vem antes de autoridade. Escute, tudo que Deus nos entrega precisa ser usado. Isso faz parte da autoridade espiritual.
Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque no final nós vamos fazer algumas orações e você vai precisar exercer a autoridade espiritual. Mas você precisa entender uma coisa. Você não pode pedir algo para Deus que não será usado. Eu vou repetir isso aqui. Não peça algo para Deus que você vai deixar parado sem usar. O que isso quer dizer? Tem gente que pede o dom de línguas. Quando Deus batiza, ele não fala mais. Eu tenho uma notícia para você. Todo dom enterrado será cobrado. Tem gente que pede dom de cura. Fica orando, Deus, quero dom de cura, dom de cura. Deus libera unção de cura, unção de cura, unção de cura. Aí no dia lá na igreja, aí Deus fala assim, vai lá agora, toca em fulano que está enfermo. E ora, ele toca, Deus cura. Eu falo, meu Deus, mas será que foi Deus que curou mesmo? Ainda tem dúvida se foi Deus que curou. E Deus está dizendo, vai lá, agora a unção está com você. Aí ela começa a ficar amedrontada e para de usar. E não somente dons e talentos, mas tudo que Deus te entrega. A tradução original do texto, não ajunteis tesouros na terra, porque tem gente que usa essa desculpa dizendo, tá vendo? É por isso que eu não gosto de dinheiro, porque dinheiro traz maldição. Irmão, entenda uma coisa, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque dinheiro é bom pra caramba. O dinheiro é um bom escravo, mas ele não é um bom senhor. Quando a Bíblia fala não ajunteis, o texto original é não acumuleis. Acúmulo é diferente de juntar. Uma coisa é você juntar, outra coisa é acumular. Acumular é você trazer, guardar e deixar parado. E aí o que ele vai dizer? Que tudo que você junta e deixa parado, a própria traça, a ferrugem come. Então diga comigo, tudo aquilo que eu não uso, dá problema. É igual dinheiro, irmão. Dinheiro na conta sem usar é só número. Dinheiro na mão sem usar é só papel. Tudo que Deus te entrega precisa ser um semeador, Bíblia, saiu para fazer o quê? Para ficar debaixo da árvore assim, descansando, mastigando matinho, é isso? O semeador, me ajuda aí, saiu para... E depois que ele semeou, como é que ficou? A mão dele ficou vazia, para quê? Pensa aí, vai. Eu não quero mexer com a tua emoção, quero mexer com o teu entendimento. Então ele saiu para semear. O que aconteceu? Semeou. Depois que eu semeio, minha mão fica. Agora eu estou pronto para receber mais. Então como que Deus manda mais quando você libera o que Ele te entregou? Alguém entendeu agora? Irmãos, é simples assim como 2 mais 2. Se você reter o que Deus manda liberar, Deus não pode te entregar mais semente. E aí qual é o problema? O problema é que se Deus não te entrega, a tua colheita é pequena. E a Bíblia vai dizer que aquele que muito semear, eu profetizo que você vai semear muito no reino esse ano. Aí, irmão, levanta a mão. Só quem tomou banho está cheiroso aí, vai. Só quem está cheiroso, levanta a tua mão aí. Ei, eu profetizo que você vai semear muito no reino. Por quê? Porque Deus quer que a tua colheita seja grande. Vamos. Último princípio sobre a autoridade espiritual. Essa é pesada. Diga comigo, a autoridade gera capacidade. Não precisa abrir a Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. A Bíblia vai dizer, então, Samuel, essa palavra é para você, irmão. Por quê? Porque às vezes na nossa vida o que falta para algumas chaves virarem é um pouco mais de criatividade, é um pouco mais de capacidade. E eu tenho uma palavra para você. Existem áreas da nossa vida que somente pela capacidade do Espírito Santo, você consegue exercer com excelência o que outros não conseguem. Veja, eu não estou entenda isso, eu não estou cultuando aqui a falta de interesse em estudar, de interesse em crescer. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que existem momentos da nossa vida que a gente está num beco que parece que está sem saída. E a gente fala, Deus, e agora? Até aqui a minha mão foi. É a hora que Deus derrama cá. Calma, você não entendeu, senão teu glória seria mais forte. Preste atenção. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4. Então, o Espírito levou para o deserto. Foi tentado. Só que antes de ser tentado, ele foi batido. E depois do batismo, o que aconteceu? O céu se... Quem é que desceu? Sobre a ponta capacidade.
Eu posso falar uma coisa para você? O Espírito Santo quer repousar sobre a vida de muita gente aqui. Entenda isso. Então Samuel, 1 Samuel 16:13, pegou o chifre de azeite e ungiu Davi na sala perante os seus irmãos. Olha o texto, o final do texto. E daquele dia em diante, quem quiser pegar, pega, porque a unção vai ser derramada sobre a vida de algumas pessoas. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmão, olhe para mim. Você não entendeu? Não é dom que Deus procura, não é talento que Deus procura. Dom Deus dá, talento, mas tem gente que só tem talento. Tem gente que tem dom, mas não tem unção para usar. Deus está dizendo, você pode cantar bem, você pode pregar bem, mas é pela ação do Espírito Santo que eu trabalho. É pela ação do Espírito Santo que eu curo na hora do louvor. É pela ação do Espírito Santo. Irmãos, pega essa palavra, porque o Espírito Santo está falando aqui conosco. É pela ação das mãos levantadas que o Espírito Santo entra lá na tua casa agora. Já estou profetizando. Arabaraio sirianda arabacarabaço. Rocosoqueterebaçorebarasi andarabaia. Está entendendo? E eu quero aqui reprisar uma palavra que eu nunca mais esqueço, do pastor Silas Malafaia. Eu preciso falar isso para os irmãos. Pode ser expert, PhD. Pega isso para a tua vida. Ei, pode ter faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas você precisa entender que a autoridade espiritual não se compra na farmácia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ter cuidado antes de apontar e julgar alguém, algum líder, alguma pessoa. Deus não te chamou para ficar apontando o dedo para ninguém, porque você não sabe quem foi que derramou autoridade espiritual sobre ele. Posso descer, pastora? Posso descer? Então preste atenção nisso aqui. A pessoa pode ter todo o conhecimento do mundo, mas ela pode chegar à farmácia. Boa tarde, por favor. Você tem um frasquinho com autoridade espiritual para me vender? Não vai conseguir. Você não compra na casa de material de construção. Você não vai no shopping e compra autoridade espiritual. Agora deixa liberar, porque meu coração está transbordando. Levanta a tua mão, eu preciso liberar isso. Eu estou sentindo Deus aqui. Agora lembra daquele pastorzinho lá do interior, aquele pastor que talvez não tem nem muita roupa para ir para a igreja dele é pequena, ele não tem nem muitos dentes na boca, não tem muita condição financeira, mas irmão, se ele tiver autoridade espiritual, não mexe com ele. Deus quer derramar autoridade espiritual. Levante as mãos e diga glória a Deus aí, porque o Espírito do Senhor está aqui. Esses são os princípios de autoridade espiritual. Princípios do reino sobre cura, para nós orarmos. Rápido. Primeiro, se você não puder anotar isso no teu telefone, ou escrevendo, pelo menos anote no teu coração. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Entenda isso. Só existem duas formas de uma enfermidade entrar na vida do ser humano. Primeiro, pela condição adâmica. Como? A partir do momento que Adão pecou, foi tirado do jardim, o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entra, as enfermidades entraram junto. Porque tem gente que pensa, eu sou cristão, nenhuma enfermidade nunca jamais vai me atingir. Entenda uma coisa, nós oramos e pedimos a Deus para nos blindar. Porém, temos que estar preparados para enfrentar as adversidades da vida. Sabe por quê, irmãos?
Porque se tem uma coisa que eu jamais fiz em 17 anos pregando, e não vou fazer agora, é mentir para você. Sabe quem era Jairo na Bíblia? Sabe quem era Jairo? Era o chefe da sinagoga. Era aquele que chegava mais cedo e era o último a sair da igreja. Aquele que deixava a sinagoga arrumada. Aquele que arrumava o livro que ia ser lido. Aquilo que fazia tudo. Pois é, um belo dia, a filha dele estava doente, à beira da morte. Você precisa entender que pela condição adâmica nós estamos sujeitos a passar por adversidade. Por isso que Jesus diz, já vou avisando, no mundo, aflição. Enfermidade faz parte de aflição, sim ou não? Segunda condição, quando Satanás, através dos seus espíritos, coloca enfermidade. Aí nós não chamamos somente de enfermidade, mas de espírito de enfermidade. Satanás pode colocar uma enfermidade? Pode. Como? Através de legalidade. Por quê? Olha só, presta atenção. O salário do pecado, vamos lá, salário tu recebe no primeiro dia de trabalho ou no final? No final do mês. No final do mês, sim ou não? Por quê? Porque o final do mês representa o acumulativo do que você trabalhou. Então, você trabalhou 30 dias, você vai receber por 30 dias. Então entenda, uma pessoa que fica 20 anos no pecado, ela está sujeita a receber a paga de 20 anos do que ela fez. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses, porque Deus é justo. Mas a Bíblia fala que Deus veio para desfazer a obra do diabo, correto? Mas entenda uma coisa é Deus te perdoar, outra coisa é você viver consequências. Porque tem gente que pensa que Deus perdoa ele no mesmo dia, toda a sentença e a consequência é anulada. E não funciona assim no mundo espiritual. Então entenda isso. Nenhuma enfermidade. Porque Deus colocou uma enfermidade. Não. Isso é engano do diabo. Deus não coloca enfermidades. Quem coloca enfermidades é o diabo. Segundo, toda enfermidade, para dar uma glória a Deus aí, toda a enfermidade tem cura. Já está escrito no texto. Ele chamou os 12 e entregou e deu. Entenda, Deus não empresta, Deus dá. Pegou isso aqui? Quem empresta é Satanás. Ele ilude você, engana você, usa você e no final cobra de você aquilo que você acha que ele te deu, mas ele só te emprestou. Então veja, toda enfermidade está dizendo aqui, ó, chamou os seus 12 e deu-lhes poder sobre toda. John, mas e o câncer? Tem cura. Para Deus o resfriado e o câncer é a mesma proporção. Eu estou falando porque talvez alguém está passando por isso aqui, mas eu acredito que até o final vai receber uma resposta. Sentindo Deus aqui. Terceiro, todas as coisas espirituais começam de cima e terminam embaixo. O que significa isso? É que primeiro começa por legalidades, depois termina no seu corpo. Irmãos, olhe para mim, já estou terminando para a gente orar. Entenda isso aqui, ó. Quando a gente fala libera perdão, não deixa esse negócio aí dentro, esse ranço, esse negócio que já passou 5 anos, mas ainda está aí dentro. Porque a falta de perdão fala muito mais sobre quem não quer perdoar do que sobre alguém que te fez. Porque a pessoa já não está mais na tua vida, você não vê mais ela. Mas essa falta de perdão, ela gera com um tempo uma legalidade, um portal, e um espírito maligno, ele se apossa para prender a pessoa dentro de um calabouço na alma. E aí por conta disso, pode acontecer desse problema emocional trazer doenças físicas. Primeiro que isso já é comprovado pela medicina. Segundo, a minha avó passou por isso. Pastor, a minha avó, por conta de um perdão que ela não quis liberar, ela foi para o leito, literalmente. Caiu doente, foi para o hospital e os médicos não descobriam qual era o problema dela. Primeiro dia, segundo dia, foi lá, terceiro dia, cadê? O que o médico falou? O médico ainda não tem diagnóstico. O quarto dia, ainda não descobriram.
Até que um dia ela chamou uma pessoa da família. Chama fulano aqui no hospital que eu quero falar com ela. Eu estou falando e o Espírito Santo está trabalhando em alguém aqui. Chama fulano aqui. Fulana, eu te chamei aqui porque é isso, isso e isso. E eu preciso liberar isso. Que está dentro do meu coração. A partir de hoje zerou. Adivinha quem no outro dia teve alta do hospital? Onde está o diagnóstico do médico? Ninguém conseguiu descobrir. Adivinha quem teve alta no outro dia do hospital? Quarto, existem enfermidades que são manipuladas por espíritos. Mateus, capítulo 17, 14. A Bíblia vai dizer que veio um homem pedir que os discípulos expulsassem o espírito do filho dele. Porém, eles não conseguiram. Jesus desce do monte da transfiguração e pergunta o que está acontecendo. Ele fala: eu pedi que os teus apóstolos, os teus discípulos expulsassem o espírito que está no meu filho, mas eles não puderam. Ou seja, os discípulos andavam com Jesus. Pega isso aqui, talvez isso aqui vai servir para alguém. Os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam junto com Jesus, mas não tinham a autoridade que Jesus tinha. Aí eu pergunto, faz sentido você estar na igreja o tempo todo se você ainda não aprendeu a exercer a autoridade que Jesus tem para você? Deus não quer que você se torne um ativista religioso. Deus quer que você tenha autoridade contra os espíritos de enfermidade. Ele vai dizer: Jesus, há um espírito, há um espírito que rola meu filho na água e meu filho no fogo. Então, irmãos, é possível um espírito de enfermidade em alguém? Sim. Principalmente quando a gente está orando pela enfermidade. A gente está dizendo, por exemplo, a pessoa está com uma dor no braço direito, uma dor que ela não sabe explicar, e aí a gente coloca as mãos, a gente ora pela dor no braço direito. Quando a gente termina de orar, a dor vai embora, mas a dor que estava no braço direito passa para o esquerdo. Isso não é enfermidade, é um espírito de enfermidade. Por quê? Porque dor não se movimenta na hora da oração. A pessoa está um mês com a dor no braço direito, na hora da oração vai para o braço esquerdo. Você percebe que é uma manipulação maligna. Por isso é necessário a igreja de Cristo, nesses últimos tempos, ter discernimento espiritual, para entender o que acontece no ambiente. Penúltimo, toda cura não confessada não será materializada. Tem gente pregando por aí, escute isso, eu vou explicar com clareza para a gente orar. Tem gente dizendo aí, não, ô irmão, esse negócio de espírito geracional, tem isso não. Jesus já levou tudo sobre si na cruz do Calvário. Levou. Mas entenda, o sacrifício de Jesus foi espiritual, não foi carnal. Então entenda isso. Foi nas regiões celestiais. Jesus morreu só por mim ou por toda a humanidade? Mas todo mundo já reconheceu? Todo mundo será salvo? Você entendeu isso? Assim como ele morreu por todo mundo, mas nem todo mundo confessou e tomou posse, a cura é a mesma coisa. Ele já liberou na cruz, mas você precisa confessar e tomar posse. Você precisa entender, Deus, é o que? Hereditário? Porque minha mãe teve câncer, meu avô teve câncer, fulano, é hereditário. Então você precisa dizer, Deus, nós vamos orar já. Fala assim, Deus, eu confesso que eu sou o herdeiro, porém eu nego essa herança na cruz do Calvário. Primeiro você precisa admitir que você no mundo espiritual foi o herdeiro. E depois você tem o direito, assim como aqui, porque nas regiões celestiais existem os tribunais de Cristo. Então, da mesma forma que acontece aqui, acontece no céu. Ok? Por isso que a Bíblia vai dizer, ele é o justo. Ele é o justo. Vamos lá, o juiz está aqui, o justo juiz, Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem de Jesus Cristo junto ao Pai. Quem é o Pai? O justo. Então vamos lá, o juiz, Jesus, o advogado, aquele que advoga as nossas causas. E quem é o Espírito Santo? A Bíblia vai dizer que ele é a testemunha fiel. Ele geme por nós com gemidos. Então veja, é assim, Jesus pega o caso, leva até Deus que é o juiz, e o Espírito Santo confirma.
Você entendeu? Vocês estão entendendo agora como funciona? Só que, além dos anjos que estão olhando, observando desde a criação, tem um advogado de acusação do outro lado. Quem é? Quem é? Satanás. Apocalipse vai dizer: foi lançado do nosso meio aquele que nos acusava de dia e de noite. Qual é o trabalho do diabo na tua vida? Nada mais, nada menos do que acusar você no mundo espiritual. Aí rapidamente funciona assim, ó. Jesus chega, vou dar um exemplo. Jesus chega e fala assim, ó: Pai, tá aqui essa causa aqui, ó. Que causa é essa? Isso aqui é a causa de uma mulher que está orando dia e noite para Deus salvar seu marido. Deus já salvou ela há 10 anos, mas o marido ainda não. E ela está orando para Deus salvar ele. E ela chora, ela ora, ela vai para a igreja, ela participa dos cultos da tarde sobrenatural. E ela está o tempo todo. O que você tem a dizer? Espírito Santo, testemunha. É verdade. Ela orou de madrugada e eu chorei junto com ela. Eu intercedi. Eu levei a oração até o trono. É assim que funciona. E aí parece que o caso está resolvido. Deus vai dar vitória e bater o martelo. Mas ele tem que ouvir o advogado de... E você, Satanás? O que você tem para dizer? Aí você imagina Satanás olhando, falando assim: vocês estão certíssimos. Realmente, eu também vi ela orando. Eu vi ela indo para a igreja. Eu vi ela para a consagração. Eu vi ela nos cultos da vitória. Eu vi ela fazendo tudo. Ela realmente ora mesmo com esse marido. Mas eu tenho uma acusação contra ela. E qual é a acusação? Ela não é mulher sábia dentro de casa. Fica de pé comigo. Você percebe que a cura muitas das vezes não depende da oração de uma mulher para Deus salvar o marido, a libertação do marido, mas muitas das vezes de um posicionamento. E aí Deus, que é o justo, vai fazer assim, ó: não tem como bater o martelo a favor dela. Por quê? Porque ainda existe uma acusação. E aí, como funciona o tribunal? O acusador, como ele tem um álibi, ele tem um motivo, ele ganha uma procuração espiritual para continuar atuando na vida dela. Até o dia que ela pede perdão a Deus por toda a legalidade. E depois, Ministério de Louvor, por favor, vocês podem vir para cá me ajudar. E depois, ela começa a mudar as atitudes dela. Aí o que acontece? O justo juiz pega a procuração e ó, rasga. Último, os principais motivos para a cura não acontecer são falta de fé e legalidade. Falta de fé e legalidade. Você pode crer de fato na cura, mas se tem legalidade, precisa fechar primeiro. Por quê? Porque Deus primeiro trabalha fechando ciclos velhos para abrir ciclos novos. Quem entendeu isso aqui? Se tem algum ciclo velho que precisa ser fechado, meu filho, você precisa fechar. E a falta de fé faz com que Deus não se agrade de mim, de você. Porque sem fé... Dá um som maior para mim, por favor. Então eu quero chamar rapidamente aqui todas as pessoas, 2 grupos, rápido. Primeiro, todas as pessoas que estão com alguma enfermidade e precisam tomar posse na cruz do Calvário sobre essa enfermidade hoje, que estão aqui presentes. Segundo, eu quero chamar o segundo grupo, são pessoas que entraram aqui sentindo dores no corpo. Dor no pescoço forte, dor no ombro, dor no braço, dor no joelho, dor nas juntas. Vem, que eu quero ministrar uma palavra. Eu vou só puxar um louvor, vocês me ajudam aqui? Eles estão cantando, e aí no meio do louvor eu vou parar, nós vamos orar, ok? Enquanto vocês vêm. Existe um rio, Senhor, vem, que flui do teu grande amor. Os anjos já estão posicionados. Vem. Isso.
canta. Tudo vai transformar. Vamos. Você que está com dores. Enquanto eles estão cantando, diga para Deus agora aonde tem legalidades. Feche as legalidades agora no mundo espiritual. Os anjos já estão posicionados. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Diga, Senhor, eu te peço perdão agora por toda a legalidade, porque eu quero receber minha cura. Diga para Deus aí. Baixinho. Diga, Senhor, eu quero entrar nas cortes celestiais agora, e eu quero fechar toda a legalidade que eu tenha dado para o impedimento da minha cura. Irmão, eu estou falando com vocês aqui, minha perna está toda arrepiada. Diga, Senhor, eu quero fechar agora. Eu quero te pedir perdão se eu provoquei essa enfermidade, se fui eu que dei legalidade, porque eu quero tomar posse na cruz do Calvário agora. Quando você estava cantando ali, o Senhor